E o CPM, quando a gente começou a empresa, era cerca de R$ 90. Hoje, eu estou pagando um CPM de R$ 230. Em 2 anos, né, Matuta? Em 2 anos. Se você não está fazendo isso, a partir de 2026, o teu concorrente vai fazer. E ó, essa é real, né? Usar a educação como um canal de aquisição é uma alavanca impressionante para você aumentar o seu lucro, reduzir o seu CAC. O que é o Education Marketing? Esse é o melhor canal para você conseguir crescer a tua empresa a partir de 2026. Eu estou aqui com o Samuca, que é o CEO da Wade, que agora acabou de fazer um rebranding, era a antiga Curseduca, e a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo sobre como é que a gente consegue utilizar a educação como um canal de aquisição, independente do que você venda, tá? Se você não está fazendo isso, a partir de 2026, o teu concorrente vai fazer, e ó... Essa é a real, né? Essa é a real. Não, bom demais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Matuta. Obrigado pela recepção. Aqui em Collab, então pode ser que você esteja vindo pelo canal do Samuca também. Me siga e se inscreva no canal. Se você veio no meu canal, se inscreva no canal aqui do Samuca. Você vai postar pelo da Wade? Vou postar pelos dois, pelo da Wade e pelo meu canal também. Então pronto, que aí a galera já consegue seguir, se cadastrar em tudo para conseguir receber os nossos próximos conteúdos. Cara, vocês fizeram um rebranding agora recentemente. Ontem a gente estava num evento, a gente estava discutindo sobre aquela questão de mudança do nome, né? Porque antes o nome era Curseduca e agora é Wade. O nome Wade, o que significa? Só para que a galera também consiga... Boa. Essa é uma mudança não só em relação ao nome, mas tem uma mudança também grande de posicionamento. O Wade não tem o significado em si na palavra, mas ele traz o termo de way, de caminho, de jornada, que a gente acredita muito em relação a isso. Como que a gente leva o nosso cliente através de uma jornada e com isso a gente aumenta o LTV, o quanto que a gente traz de receita para dentro de casa vindo daquele cliente. Então tem essa mudança, tem esse aspecto da jornada, é um nome que já funciona internacionalmente e também é um nome que permite a gente expandir o que a gente já estava fazendo. Onde Curseduca limitava o que a gente fazia, estava muito ligado. O que vocês faziam só uma antes? Jornada de cursos, educação, área de membros. E hoje a gente está criando a nova categoria que nós chamamos de Education Marketing, onde nós unimos marketing e educação para criar um novo canal de aquisição. Legal. Então a gente está apostando e já temos mais de 30 cases de grandes empresas do mundo corporativo tradicional que estão usando educação como canal de aquisição. E nós somos clientes também. Com certeza, a Full Sales está com a gente também, é super parceiro. Para você que não conhece a Full Sales, nós somos a maior empresa de processos comerciais do Brasil, né? A gente tem 2 anos de empresa, a gente conseguiu passar todos os concorrentes recentemente, descobrir. Que demais, nós somos o maior. Pô, que massa, cara, que massa. Então se tu quer aprender a vender mais caro, melhor, treinar o teu time para conseguir bater as metas, também aí cola com a gente. Se você ainda não conhece o Samuca, ele é fundador aqui da Wade, na época que ainda era Curseduca, né? E agora aí tá trilhando o caminho de novos negócios. Tem novos negócios, é isso? Novos negócios, parcerias. Bom demais, que legal. Então é um cara que tem uma visão muito boa do negócio, principalmente do mercado, né, digital. Cara, não só do mercado digital, mas também do mercado corporativo agora, né, que eles estão entrando com muita força. Eu sempre encontrei com o Samuca em vários grupos de negócios que eu tava. E a gente sempre trocou muita ideia, mas nunca aconteceu dele visitar a gente. Aí ele veio aqui hoje e falou, bora gravar esse conteúdo? Bora. A gente Vambora. tá gravando aqui o conteúdo. Mas vamos lá. Então, vamos começar primeiro pelo principal problema, que talvez os empresários que estão assistindo não entendam. O problema que existe para conseguir surgir a solução do Education Marketing, qual que foi? O problema foi sobre as pessoas não saberem se posicionar na rede social, elas estarem fora do .com, ou... Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Muita gente está se posicionando, né? Acho que esse é o problema, não é? Esse é um dos problemas, é um dos vieses. Mas, além de tudo isso, Matuta, a gente tem também um problema do custo de mídia, o custo de aquisição, o custo de aquisição de cliente. A gente vê que as grandes plataformas, elas têm crescido em faturamento, assim, do modo absurdo, é exponencial, é uma curva J. Você olha os relatórios de faturamento em anúncio, tanto da Meta como do Google, e é exponencial. E a gente fica se perguntando onde é que vai parar. No último ano, tanto o Google como o Meta, a média de aumento de faturamento foi de cerca de 10%. A Meta no Brasil aumentou mais 10,12% com o repasse dos impostos. Então, fica pelo menos 20% mais caro você investir na Meta, isso sem contar performance, sem contar os criativos, se eles funcionam ou não. Então, o Education Marketing ele vem como um antídoto a esse problema, vem como um remédio para essa dor. O que é o Education Marketing? É uma metodologia, uma nova vertical que nós estamos criando, onde nós unimos
educação e marketing, os elementos do marketing tradicional por si só, eles têm uma dificuldade de performar, porque a gente vai ter uma dependência muito grande de anúncio, de mídia paga, e a educação por si só já não é suficiente. A educação por si só não engaja, não é atrativa, não é sexy o suficiente. A gente pluga agora o melhor dos dois mundos num motor que nós construímos através de uma metodologia e vai na linha do que o HubSpot fez nos anos 2000, HubSpot. salvas as devidas proporções. O HubSpot lá nos anos 2000, no estouro da bolha ali da .com, eles criaram a metodologia, eles construíram a rede de parceiros e eles criaram a tecnologia para implementar aquela metodologia que eles criaram, que é o inbound marketing. E eles foram os pioneiros criando não só a terminologia, o nome inbound marketing, criaram um evento chamado Inbound, que acontece lá em Boston, onde é a sede da HubSpot, e eles começaram, de fato, a evangelizar o mercado numa nova forma de adquirir novos clientes. Sim. Onde a gente tinha uma produção de conteúdo muito grande, conteúdo raso, conteúdo de topo de funil, e no final a gente tinha um CTA. Mas qual é o problema? Parava aí. Então era um momento também diferente de mercado, de mundo, de tecnologia, e funcionou muito bem até agora. E o que a gente traz com Education Marketing é uma evolução desse conceito, onde a gente pluga educação não só com cursos, trilhas, aquele visual mais formal, mais tradicional, mas a gente traz uma camada de comunidade, de engajamento, uma visão de jornada mesmo, pensando no longo prazo, pensando no LTV. E a gente pluga os melhores recursos que a gente tem no marketing com educação para desenvolver um novo canal de aquisição. Então, nós temos dentro da nossa base de clientes empresas que estão tanto educando clientes, educando parceiros, educando franqueados. Tem várias marcas grandes que a gente pode mencionar também. E tudo isso pensando nessa jornada de receita. Então, quem compra, quem usa uma solução como a nossa, são os times comerciais, os times de growth, os times de marketing, porque eles estão olhando para a performance, eles estão se preocupando em como baratear o CAC. Legal. Cara, é muito interessante. Eu vou até aprofundar um pouco mais sobre o problema especificamente falando, porque assim, dentro da meta do Google, existe uma métrica chamada CPM. Perfeito. Que é uma métrica que ela mede o quanto que eu tenho de anunciantes anunciando para um público específico. Tanto que quando você vai rodar algum anúncio na meta no Google, você consegue medir lá o teu CPM e entender se aquele público ele é muito concorrido, ou seja, se o CPM é um pouco mais caro, ou se ele é menos concorrido, o CPM está mais barato. E eu percebo aqui, e com os clientes mesmo, que em mercados que tem um TAM maior, né, tem um tamanho de mercado maior, eu tenho um CPM menor. Por quê? Porque geralmente eu tenho menos anunciantes per capita, vamos colocar assim. Perfeito. A base de possíveis clientes, a base de possíveis leads é muito maior. Muito maior. E tem menos pessoas buscando ali endereçar aquele mercado, né? Só que pra gente que está querendo trazer um empresário que é muito qualificado, o que acontece? O CPM está explodindo. Perfeito. Só para o pessoal de casa ter uma ideia, o CPM é o custo para se aparecer para 1000 pessoas, para 1000 impressões, né? Para você aparecer ali. Porque como se fosse uma espécie de leilão, a Meta, o Google, o TikTok, com todas essas formas de você conseguir anunciar pela internet, elas fazem uma espécie de leilão por meio dos espaços de mídia que existem na internet. Então os espaços são limitados. Por quê? Porque se eu colocar anúncio em tudo, as pessoas não vão querer ficar nas redes sociais. Então se eu consigo colocar ali um espaço limitado de campos de mídia, eu tenho ali uma limitação com relação a isso e o CPM serve para saber se uma empresa ou outra vai conseguir anunciar naquele mesmo espaço. Então o leilão funciona para eu conseguir chegar a isso. E o CPM, quando a gente começou a empresa, era cerca de R$90. Hoje eu estou pagando um CPM de R$230. Olha só. Então eu pago... Em 2 anos, né, Matuta? Em 2 anos. Assim, é claro que também a gente afunilou muito bem o público, entendeu muito melhor o nosso CP, o nosso público é um pouco menor do que na época que a gente começou, a gente tem uma taxa de qualificação muito maior, e a gente acaba conseguindo baratear o CAC com outras formas, né? Mas uma das formas que a gente usa muito aqui é usar a educação como canal de aquisição. Então, a gente estava conversando aqui antes de começar o vídeo que nos anos 2000, 2010 também, existiu um grande movimento nos Estados Unidos, no marketing digital, principalmente capitaneado pelo Russell, né? Perfeito. Lá nos funis, que ele trouxe vários empresários de diversos nichos e ele fez com que essas pessoas criassem funis de vendas para conseguir, pela internet, captar clientes para os serviços ou os produtos que eles estão vendendo. Então, por exemplo, eu lembro de um caso de um cara que ele vendia um produto de brinquedo de cachorro. E super nichado, né? Super nichado, para pessoas que têm
um cachorro, né, e querem ali ter um momento com o cachorro, tudo certinho. Ele estava com uma dificuldade muito grande, porque na época o CAC dele estava subindo absurdamente. O que ele fez? Ele criou uma campanha e a parte educacional para conseguir ensinar para o cliente dele sobre o porquê que ele deveria passar um tempo aí de recreação com o cachorro. E graças ao curso em que ensinava a pessoa a adestrar o cachorro e passar esse tempo de recreação, as pessoas acabavam comprando muito mais os produtos dele. Então, quando você eleva o nível de consciência do teu cliente por meio da educação, você consegue garantir que essa pessoa ela vai chegar para o teu produto muito mais pronta para comprar. E tem um outro contraponto, que é o quê? Às vezes ele vendia esse infoproduto. Né? Eu não sei como é que funciona dentro da metodologia de vocês, mas aqui, por exemplo, grande parte das nossas vendas vem de um script de vendas. A gente pega o vendedor, o empresário, ensina para ele um script de vendas. Perfeito. O cara aprendeu e teve um resultado, depois disso eu levo ele para um produto de ticket muito alto. Então teve um caso específico que é muito legal, de uma clínica de cirurgia plástica que precisava melhorar os processos comerciais, comprou um produto nosso de R$27, que era um curso, um script de vendas. Depois, ela foi para uma reunião de vendas com o nosso time comercial, comprou um produto de R$70 mil. Uau! E depois ela foi para um outro evento e comprou um produto nosso de R$150 mil. Que demais. E agora ela renovou esse produto. A gente está fazendo até um projeto, está vendo alguma coisa de fazer alguma coisa com ela. E é interessante porque ela veio primeiro de um produto de R$27, que meu CAC foi tipo 50. Olha só. Então, graças à educação, eu consegui baixar meu CAC, o que é maravilhoso, né? É incrível e é muito bacana, Matuto, ouvir esse relato, porque eu escuto histórias como essa todo dia. E é muito bacana, porque hoje nós estamos nos bastidores e temos acesso a os maiores criadores de conteúdo do Brasil e as maiores empresas que estão usando essa estratégia também. Então, te respondendo sobre o mercado americano, tem um viés também que no mercado americano, o povo americano ele já separa uma verba, já separa um orçamento por ano para investir em educação. Então, eles têm um nível de consciência sobre educação e sobre jornada de capacitação mesmo, que é diferente daqui do Brasil. Tem uma questão cultural para cursos, para formações diversas, então tem vários estudos de mercado que falam sobre isso, já separam o orçamento, então já tem uma visão diferente mesmo sobre isso, mas eu super concordo e é o que a gente também defende na nossa metodologia, né? A gente sempre fala sobre a jornada de ascensão, como a gente entrega um produto de entrada, seja uma isca ou até um produto de preço mais barato, que a gente chama de low ticket, e que isso permita que essa pessoa ela tenha um aprendizado, ela tenha um primeiro contato com o teu produto, teu serviço, teu método, tenha um micro resultado e a partir dali ela possa ser atingida por uma próxima oferta. Que isso pode ser dentro da tua própria estrutura, pode ser dentro do teu próprio app que você entrega, o teu app de educação. Então existe várias oportunidades de monetização, não só de educação, mas de serviço, que nem você falou, a partir de um produto educacional lá na ponta de entrada. E na nossa metodologia, a gente também desenvolveu 4 loops, 4 motores loops. Que eles se retroalimentam. Entendi. Então nós temos desde o de ativação, engajamento, comunidade e monetização, onde nós temos ações já prontas e o nosso sistema opera isso nos bastidores para que a gente garanta que aquele usuário que comprou aquele produto ele está ativado, que depois ele engaje, que depois ele participe em comunidade, ele se sinta parte, para que depois a gente possa disparar uma próxima ação de monetização que retroalimenta todo o sistema. Então, um usuário ativado para você vai ser diferente de um usuário ativado para a CIMED, que está conosco e está educando os donos das farmácias, os balconistas. No caso da CIMED, não é educação corporativa, pelo contrário, a gente está ajudando o dono da farmácia a vender mais, ensinando a atender melhor o público, ensinando a posicionar melhor o produto. Vai fazer com que a CIMED cresça. Se ele vende mais CIMED, a CIMED cresce indiretamente através de uma jornada de educação também. Muito legal. O que eu percebi aqui, também que é importante, talvez até adicionar na metodologia de vocês, é que o cara que é qualificado, né, financeiramente falando, nem sempre é o melhor cliente é o cliente que compra. Então, na nossa jornada de compra, eu percebi que o cara que comprava, muitas vezes não era a pessoa qualificada financeiramente. Acontece às vezes, de umas pessoas que não têm capacidade financeira comprarem produtos meus e serviços de muito alto valor. Então, a pessoa ela tira dinheiro, cara, de cheque especial, para conseguir fazer um investimento, porque ela tem 2 outras coisas que eu acho que são essenciais, que tem a ver também com o Education Marketing, que é o seguinte, a pessoa tem um nível de consciência alto. O primeiro ponto é esse. Perfeito. Então, como é que eu faço para conseguir elevar esse nível de consciência?
Eu pego uma pessoa, por exemplo, que passa por um problema e não sabe que é um problema. Vou dar um exemplo de um médico, né? Um médico, muitas vezes, no processo comercial, ele manda a proposta via WhatsApp. Ele não sabe, mas está matando a conversão dele. Entendeu? Então a pessoa assiste, cara, tu assistiu esse vídeo. Se tu faz isso, tá tendo um problemão na tua conversão, tá? Só pra te deixar aí ciente. O próximo passo é entender que isso é um problema. Perfeito. Então, por meio do Education Marketing, eu consigo mostrar para ele que aquela situação que ele vive não é normal. E eu estou fazendo isso via redes sociais e também via Full Academy. Exatamente. Tá conosco. Tá com vocês. Então, depois disso, eu preciso mostrar para ele que existem diversas soluções dentro do mercado. Ele precisa entender, dentro do nível de consciência, que aquelas soluções talvez façam sentido para ele, talvez não. E com base em todas as soluções, o meu produto é o melhor para ele. E o porquê que o meu produto, dentre todas as soluções que existem, é o que mais faz sentido para ele. Quando eu faço Education Marketing com um cara que é inconsciente, eu consigo fazer com que o cara se torne meu fã. Perfeito. Então, eu não estou mais na cabeça dele pensando o seguinte, eu vou comprar de fulano ou de ciclano, porque eu estou nesse mercado. Não, inserir a pessoa no mercado. Ela entendeu o problema junto comigo. E aí, a partir disso, ela não tem outra solução a não ser comprar de mim. Então, eu consigo utilizar toda a metodologia para conseguir levar esse nível de consciência e garantir isso. Tem um outro ponto também, porque eu falo que são 3 pilares para trazer o cliente que é pronto para comprar. O terceiro ponto é sobre a questão da credibilidade do track record. Quando eu uso a educação, o Education Marketing, né, como canal, como mecanismo, para conseguir levar a minha autoridade, mostrando cases, né, porque na parte do marketing tem muito disso. Mostrando resultado. É o que a gente chama também de prova social, né? Prova social, é quando a pessoa fala muito bem de você, ou mostrando prova mesmo, né, lógica, de que aquilo realmente funciona. Se alguma coisa acontece, provavelmente outra coisa vai acontecer também por meio de lógica. Eu consigo trazer uma credibilidade, uma autoridade que faz com que a pessoa queira comprar de mim. Então, eu consigo monetizar, né, porque eu consigo vender, por exemplo, Full Academy que está à venda, a pessoa consegue comprar, por meio dali ela vai se educar para continuar comprando de mim. E a comunidade, que faz parte também da parte educacional, ela faz com que a pessoa se mantenha engajada para garantir que ela vai continuar na minha comunidade, ela vai continuar comprando de mim. Eu posso pensar em várias outras ações dentro de tudo isso para conseguir usar a educação como canal de aquisição. Exatamente. E, Matuta, você tocou num ponto que é muito chave. Você falou sobre fãs. E os fãs estão na nossa metodologia. Porque que legal, a gente acredita, de fato, que um percentual menor de uma base grande vai, de fato, estar engajado. E a gente vai sempre trabalhar para ativar e engajar cada vez mais essas pessoas. Mas se eu tenho, de uma base de 10 mil, de 100 mil pessoas, se eu tenho 1000 fãs, se eu tenho 500 fãs, a gente consegue imprimir um resultado muito grande, porque essas pessoas vão influenciar outras pessoas. Legal. E a gente volta para o engajamento, a gente volta para a monetização, e a gente consegue plugar isso em outras campanhas e usar todos esses motores para trazer novas vendas, indicações, depoimentos, enfim, existe uma série de outras estratégias. Tem um livro muito bom que fala sobre 1000 fãs, a Thousand Fans, que é muito bom, e a gente também se inspirou muito nessa metodologia, e a gente acredita de fato nesse efeito em rede, é o network effect. Uma pessoa que tem um impacto super positivo, ela sim vai falar para outra pessoa que teve esse impacto, e a gente trabalha um outro funil, que é um funil de indicação também, o Member Gets Member, como no inglês a gente fala, e tem várias outras ações que a gente consegue fazer para baratear o CAC que podem partir de uma ação de educação. Muito bom, muito bom. Cara, dá para aprofundar muito nisso ainda. Tem um funil que eu acho legal a gente falar, que é um canal de aquisição muito bom para empresas até de serviço, que é o funil de desafio, cara. Funil de desafio é impressionante, Matuta. Por quê? Porque o funil de desafio, para quem não conhece, a pessoa paga ou ela se cadastra de forma gratuita para participar de um evento onde ela vai ter de forma clara aulas para conseguir chegar a um objetivo claro. Então, nos Estados Unidos é muito usado, por exemplo, tem um hospital que eu conheço nos Estados Unidos, que um amigo meu ele implementou o funil de webinário de desafio para conseguir trazer pacientes pro hospital. E, cara, ele conseguiu lá receber a plaquinha do Russell de $1 milhão. Então eles faturaram muito com esses funis especificamente falando. O Lucas Neves, vocês conheço demais. E é interessante porque esse tipo de funil a gente usa muito aqui, o ROAS dele é muito grande, o retorno sobre investimento em anúncios é muito grande, que a pessoa já chega para o meu time comercial pronta para comprar, não é?
Eu até quero mostrar, a gente tem o recurso de desafios aqui dentro da plataforma. É. O funil de desafio ele é tão impressionante porque a gente consegue mostrar para a pessoa que está ali na ponta um passo a passo, uma visão muito prática e simples da jornada, que ela vai engajar, ela vai ficar com desejo de ir para o próximo passo, para a próxima ação, seja uma aula, seja uma atividade. Então, existe também ali alguns micro resultados que a pessoa tem. exatamente. Cara, é maravilhoso. Para vocês terem uma ideia de taxa média de conversão para serviço de alto valor, você pode até usar isso, tá? Que é o funil que eu uso. Ainda não estou usando a Wade ainda. Vou usar no próximo, que vai ser dia 22 do mês que vem. Que legal. Já vou usar a Wade. A gente tem uma taxa média de conversão dos funis de captação de lead em torno de 4%, 3% num ticket médio alto, né? Acima de 30 mil reais. Acima de 30 mil. Nesse funil em específico, em menos de um mês, eu consigo ter 10% de conversão. Uau. Teve um que eu já bati 15% de conversão com o mesmo ticket médio. Então, uma pessoa que é de público frio, nunca me viu na vida, participa desse funil, tem alguns micro resultados, entende o que ela precisa entender e ela consegue subir para uma solução minha, cara, de 30, 70, 200 mil reais. Então, ele tem um poder de conversão pelo aumento de nível de consciência que é surreal. Se você pluga isso com o time comercial ainda, pô, você tem um resultado absurdo. É Muito explosivo. legal. E volta também no ponto da confiança, né? Porque essa pessoa, ela já confiou, ela já pagou, por menor que seja o ticket, ela tá ali, tá aprendendo. Por 67 reais. Já tá tendo um micro resultado e a pessoa pensa, se eu tô tendo já esse resultado com 67 reais, imagina a experiência, a entrega que eu vou ter no produto de high ticket. Então, se você faz um over delivery, você entrega mais do que o preço que a pessoa pagou naquele produto de entrada. Ela já tem esse momento, uau, cara, tô impressionado. Imagina no próximo passo, no próximo produto. Eu dei uma ideia esses dias para um advogado que até patrocinou um evento nosso aqui, que é de holding patrimonial. Que bacana. Ele faz lançamentos hoje para vender holding patrimonial. Olha aqui. Faz um funil de lançamento, que é um funil com algumas aulas gratuitas, a pessoa se cadastra, participa de algumas aulas gratuitas e depois ele faz um pitch para a aplicação, a pessoa preenche a aplicação e aí depois ela vai para o time comercial para conseguir converter. Falei para ele criar algum tipo de infoproduto que tenha a ver com as aulas que ele dá dentro do lançamento, mas que tenha algumas micro conquistas, pelo menos de elevação de nível de consciência. Perfeito. Porque no caso dele, por exemplo, e pode ser o caso da pessoa que está assistindo, ela pensa assim, cara, como é que eu consigo entregar algum tipo de micro conquista para o meu cliente? Porque eu sou, por exemplo, uma empresa que faz holding patrimonial, uma holding de participações. E o resultado que a gente fala aqui, o micro resultado, ele tem a ver com a pessoa entender que, nossa, por esse caminho vai dar certo. Exemplo, a pessoa preencher uma tabela com todos os impostos que ela paga e colocar, com base nisso, na metodologia que ela aprende nas aulas, o quanto que ela pagaria de imposto caso ela tivesse uma holding de participações. E aí ela entender dentro de uma calculadora que você pode criar no próprio Excel ali, né, com algumas aulas que vão guiar a pessoa, o quanto que ela tem ali a receber. Isso eleva o nível de consciência da pessoa num nível que ela toma o próximo passo. E ela já entende. Com essa economia aqui que eu vou ter, o programa já está pago. Exato. Então ela já dá o próximo passo. Não é nem programa, no caso dele é um serviço de construção da holding patrimonial. Perfeito. Eu tenho outro caso também que eu vendi há algum tempo atrás, tratamento para controle de glicemia. Um tio meu é especialista em naturopatia, que é a medicina natural. Que legal. E aí ele ajuda as pessoas a conseguirem controlar a glicemia, a pressão alta por meio de mudança alimentar. Tem um projeto chamado Cura pela Alimentação. Que bacana. E a gente vendia um infoproduto chamado Loga, na época, que era o lado obscuro da glicemia alta. Porque a maior parte dos diabéticos e pré-diabéticos, eles não entendem o que a glicemia alta, em um longo período de tempo, consegue gerar para eles. Nossa. Só vão entender o sintoma quando chegam no médico e o exame está lá falando que a pessoa é diabética. O que o Loga fazia? Ele mostrava para a pessoa quais eram os alimentos que ela precisava tomar cuidado, o que ela poderia fazer para conseguir otimizar a glicemia dela já com alguns passos, né? Como é que ela poderia, por exemplo, ter janelas de alimentação para conseguir controlar a glicemia, para ajustar a pressão dela. E eram 5 aulas de 10 minutos, mas essas 5 aulas de 10 minutos geravam uma ascensão gigantesca para outros produtos que a gente vendia por 2, 3, 5 mil reais. Então olha que legal, usando novamente o Education Marketing. Se eu quisesse, por exemplo, naquela época eu vendia um plano de acompanhamento, tratamento, né? Mas se eu tivesse, por exemplo, um hospital especializado em vender esse tipo de tratamento, eu poderia usar aquele lead para conseguir chegar. Perfeito. A educação seria de novo um canal de aquisição de leads para essa operação, esse serviço do Outro hospital. exemplo, que é de um cliente nosso, do Instituto Pedro Ruiz.
Você conhece? Do Guerra? Conheço, do Guerra. Eles são clientes de vocês também ou ainda não? Ainda não. Ainda não, mas é legal trocar uma ideia com ele, porque agora ele está construindo alguns infoprodutos para que as mulheres que fazem... Lá, para você ter uma ideia, né? O Guerra ele tem o maior instituto de blefaroplastia da América Latina. É Que é uma impressionante o trabalho que cirurgia... eles estão fazendo. Você já foi lá no hospital ou ainda não? Ainda não. Pô, é um lugar legal para você ir também. O Guerra é meu amigo há muitos anos, né? É uma cirurgia da parte de cima da pálpebra para conseguir retirar a pelinha da parte de cima da pálpebra. E ele vai começar agora, que eu incentivei ele a fazer, a vender um curso para que a mulher consiga se preparar para a cirurgia e para que ela entenda os riscos de fazer a cirurgia fora de todos os cuidados do instituto. Isso é impressionante, Olha que Matuta. legal. A gente tem vários outros cases indo nessa linha, porque Mas é legal falar. é muito Porque legal. quem assiste aqui tem muito médico, advogado. Eu me impressionei com a quantidade de médico e advogado que me segue, sabia? Olha só que bacana. Tem muita gente E é um que público gosta de que aprender sobre isso. gosta de aprender e é muito carente também de entender sobre outras estratégias, outros funis, outras formas de captar clientes. E é muito legal. Imagina você que é médico ou você que trabalha na área da estética também. Imagina você ter um produto de entrada para adquirir um cliente e você executar o serviço, o protocolo, o programa que você aplica na prática. E também ter o acompanhamento pós-procedimento. Tem vários clientes nossos que eles aumentam a percepção de valor sobre os procedimentos, sobre a jornada de acompanhamento, também entregando. Cara, quais são os cuidados que eu preciso ter em casa, pós-procedimento, pós-cirurgia, como que eu devo me alimentar, e aí plugam nutricionistas para também entregar a jornada de conteúdo que é pensada para aquele momento daquela pessoa. Você conhece a Patrícia Andrade? Conheço, a Paty tá com a gente Ah, também, então tá a Aja bom. tá com a gente. Que legal, porque a Paty, cara, ela é uma amiga muito próxima minha, né? Ela e o Volpone, agora que estão casados, né? O Volpone é meu amigo há muitos anos. Eles têm uma metodologia de experiência. E, cara, se eles implementassem isso, por exemplo, nos consultórios que eles atendem, que é de harmonização facial, que o Volpone sempre me corrige. Não é orofacial, é harmonização facial. Eles conseguiriam também gerar uma experiência muito legal, né? Sem sombra de dúvida. Eu tava fazendo um vídeo agora há pouco, que tá no meu canal aqui, que eu falo sobre oferta. E uma das coisas que eu falo é que eu fiz uma cirurgia chamada cirurgia ortognática. Sabe qual que é? Sei. Que é uma cirurgia que ele faz um ajuste da mandíbula, né? Que na época, um atalho facilitador que eu adoraria ter era uma área de membros explicando quais eram os cuidados que eu precisaria Como você tratar. Eu falei isso no vídeo. Olha só. A gente tá comentando aqui Que agora, bacana. que legal. Não, muito bom, cara. O Samuca tá aqui com a gente hoje, vai visitar o restante do escritório. Acho que foi um vídeo bem legal. Ó o Yuri. O Yuri tá ali do lado. E quer falar mais uma coisa, Samuca? Acho que foi bem legal, né? Foi muito legal. A gente Deu podia pra- passar horas aqui trocando ideias Falando exemplos. de exemplos, como implementar funis, estratégias práticas, simples. Não tem nada aqui complicado, não tem ciência de foguete. É literalmente parar e fazer, mas por muitas vezes olhar por um outro ângulo. Sim. Colocar uma outra lente. Cara, e se eu fizesse isso, isso e aquilo? Imagina, depois de uma jornada ali, de um produto de entrada, você vender o seu serviço e dentro desse serviço você tem uma jornada de acompanhamento digital 100% escalável, como aquela pessoa deveria se portar, como ela vai cuidar de si, como vai fazer um curativo, como vai se Nossa. alimentar. Então, tem muito poder, tem um potencial muito grande dentro do Education Marketing. Usar a educação como um canal de aquisição é uma alavanca impressionante para você aumentar o seu lucro, reduzir o seu CAC e quiser saber mais, É isso aí. clica aqui, vem falar com a gente. É isso aí. Tamo junto. Uma coisa muito legal pra você assistir esse vídeo. Se inscreve aqui nos nossos canais. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos. Todo mundo tem, sabia? Sim. A porcentagem de pessoas que assistem os vídeos e não se inscrevem é altíssima. Quando você pede, a pessoa se inscreve, né? Clica lá, aproveita Aperta esse aí pra minutinho, se clica lá e se inscrever. inscreve no canal. Vai ser maravilhoso. E, cara, conte com a gente aqui para conseguir fazer mais vendas aí para ti. A gente vai fazer uma imersão em breve chamada Super Funcionários. Que Que é uma imersão que a gente vai falar sobre como é que a gente consegue fazer para melhorar os canais de aquisição e a performance usando inteligência artificial. Depois eu quero trocar uma ideia contigo para ver se a Com gente consegue certeza, fazer com alguma certeza. coisa. Vamos Vai ser falar legal. mais sobre isso. Maravilha. Então acompanha a gente nas redes sociais. Se assistiu esse vídeo, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram. Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pra Pode mim mandar também, mensagem para mim, me manda Manda oi que lá, eu vai venho ser um daqui. prazer falar com vocês. que vai ser muito massa. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu! Valeu!